está a cidade de Stans, no cantão de Nidwalden, na Suíça. Mas eu gostaria de contar uma história hoje. Essa história é a história do Buda e do mendigo. Era uma vez um mendigo que, por mais que ele tentasse juntar comida, ele não conseguia, porque após algum tempo a comida desaparecia, simplesmente. E ele não entendia por quê. Aí um certo dia ele viu que ficou escondido e descobriu um rato que estava roubando a sua comida. Então ele chegou para esse rato e falou: "Ei, o que você está fazendo? Por que você está roubando a minha comida? Eu sou só um mendigo. Por que você não rouba a comida de alguém que tenha mais do que eu, uma pessoa rica? Por que eu?" Aí o rato se virou para ele e falou: "Sim, mas acontece que está escrito que você não pode ter mais do que 8 coisas no seu poder com você." "Mas por que isso?" disse o mendigo. "Porque está escrito." "Eu não sei por quê. Por que você não pergunta para o Buda?" Então o mendigo pensou, falou: é uma boa ideia. Talvez ele possa me explicar. Eu vou fazer isso." Então o jovem mendigo saiu caminhando na direção que foi dito que ficava o Buda. Caminhou o dia inteiro, horas e horas. E lá no final do dia, então, ele chegou numa casa, cansado já, escuro, resolveu pedir abrigo. Um homem abriu a porta e ele explicou que estava precisando de um abrigo para passar a noite e que no dia seguinte ele já ia continuar a viagem, que seria só por aquela noite. Então o homem falou: "Tudo bem, pode ficar aqui, não tem problema." Então ele entrou e deram para ele um quartinho. Então naquela noite eles estavam conversando e então esse casal perguntou por que ele estava caminhando aquela hora sozinho, tão tarde, né? E então o jovem falou: "Não, é que eu estou indo ver o Buda, que eu preciso fazer uma pergunta para ele sobre o meu destino." "Ah, é? Olha, nós também temos uma pergunta para fazer para o Buda. Será que você não podia perguntar para nós?" "Claro, posso perguntar sim. É que nós temos uma filha e ela, por algum motivo que a gente não entende qual é, ela parou de falar. Então a gente queria saber o que fazer para que a nossa filha volte a falar." O jovem pensou e falou: "Não, claro, vou perguntar sim, não tem problema, eu pergunto pro Buda." "Ah, obrigado", falou o casal. Então no dia seguinte ele continuou a viagem, caminhou, até que chegou numa cordilheira de montanhas. E ele sabia que tinha que cruzar aquela cordilheira. Então ele, chegando lá, continuou a caminhar, subindo a montanha, a primeira montanha, e chegando lá no topo, ele encontrou um mago. E esse mago, muito curioso, perguntou para ele também: "O que você está fazendo aqui no alto da montanha? Essa montanha, por sinal, é a minha morada há muitos e muitos anos. Mas você é bem-vindo aqui. Mas por que você está fazendo essa viagem?" Aí o jovem respondeu: "Não, é que eu preciso encontrar o Buda e fazer uma pergunta sobre o meu destino para ele." O mago respirou fundo e pensou: "Olha, eu também tenho uma pergunta para o Buda. Será que você não pode perguntar para mim?" O jovem mendigo falou: "Claro, eu pergunto sim. Você me ajuda a atravessar essas montanhas até o outro lado?" O mago falou: "Sim, eu posso te ajudar, sim. Com o meu poder e com o meu cajado mágico, eu consigo te transportar até o outro lado das montanhas." "Ah, isso seria incrível.
Muito obrigado. Mas qual que é a pergunta que você quer fazer? É que eu estou há 500 anos estudando e tudo que eu posso, me preparando para ir para o céu. E até hoje eu não consegui. Mas segundo os meus estudos, eu já seria capaz, já deveria estar no céu já. Eu quero entender por que eu não consigo. Tá bom, eu pergunto para o Buda isso, não tem problema. Então o mago fez, usando o seu poder, transportou até o final das montanhas, da cordilheira de montanhas. Chegando lá, se despediram e ele continuou a viagem. No dia seguinte caminhou horas e horas, sol fatigante, o dia inteiro, e finalmente chegou na beira de um rio muito caudaloso, muito grande, largo, e ele ficou sem ter o que fazer. Ele pensou, como que eu vou atravessar esse rio agora? Então ficou ali sentado na beira horas pensando como, ou meio desiludido, triste. E de repente ele viu, perto dali, uma enorme tartaruga. Aqueles tipos de tartaruga marinha, sabe? Enorme tartaruga. E ele chegou e foi falar com ela e pensou, né? Vou pedir ajuda. E comentou com ela, olha, você não pode me ajudar a chegar ao outro lado do rio? Eu preciso muito atravessar esse rio. A tartaruga falou, sim, eu posso te ajudar, sim, mas por que você quer fazer isso? É que eu preciso encontrar o Buda e fazer uma pergunta para ele sobre o meu destino. Não, tudo bem, eu te ajudo. E a tartaruga então ajudou ele a cruzar o rio. E chegando do outro lado, depois de pensar um pouco durante a viagem, a tartaruga falou assim, você não quer fazer uma pergunta para mim também? Eu também tenho uma pergunta para o Buda que eu estou há muito tempo tentando entender e eu não consigo. Tá bom? O que é? É que eu estou há 800 anos tentando mudar a minha vida. Eu não quero mais ser como uma tartaruga, eu quero ser como meus primos dragões que podem voar, ir para onde eles querem, a qualquer hora. Eles têm muito mais liberdade, eles fazem tudo só o que eles gostam. E eu queria ser assim também. Você não pode perguntar para ele? Posso, falou o jovem. Então tá. E aí então o jovem mendigo se despediu da tartaruga e continuou a viagem. Andou mais horas e horas e finalmente chegou até a casa onde estava o Buda. Mas para sua surpresa, quando ele chegou lá, a casa estava lotada de pessoas. Todo mundo queria fazer uma pergunta para o Buda. Todo mundo queria ouvir as suas respostas. Então ele esperou muitas horas, mas aquilo não foi ruim. Na verdade, ele foi aprendendo e vendo como o Buda respondia todas as outras perguntas. E finalmente, quando chegou a sua vez, o próximo da sua vez, o Buda falou assim, após todas essas perguntas, esse dia longo, eu vou agora só responder mais 3 perguntas. E amanhã eu parto em viagem. Então essas vão ser as últimas 3 perguntas aqui nesse lugar. Aí o jovem mendigo ficou, não, mas eu tenho 4 perguntas, ele pensou, como que eu vou fazer agora? Aí ele lembrou da moça, né, que não conseguia falar, que ia ficar para sempre muda se ele não perguntasse para o Buda, e lembrou do mago que estava há 500 anos tentando ir para o céu, e da tartaruga que estava há 800 anos tentando virar um dragão. E ele lembrou de si mesmo e falou, mas eu sou um mendigo, eu posso simplesmente voltar para onde eu moro, nas ruas, e continuar mendigando, e continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi. Isso não vai me prejudicar. Então ele resolveu perguntar as outras perguntas, e não a dele. E quando então chegou a sua vez, ele fez as perguntas e o Buda respondeu a todas elas. Então, muito feliz, ele pegou o caminho de casa.
voltou até o rio, procurou e esperou a tartaruga, e quando ela apareceu, ele falou: o Buda respondeu a sua pergunta, eu sei qual que é a resposta. Qual que é? Qual que é? Ele falou que para você conseguir virar um dragão, você tem que se desfazer do seu conforto, da sua casa, e sair de dentro dela. Só assim você vai conseguir virar um dragão. Quando você sair da sua zona de conforto, né, que você já está há tantos anos, a tartaruga pensou e falou: é verdade. E assim ela saiu de dentro da casca, e quando ela saiu, suas asas abriram e ela pôde saiu voando, pois se tinha tornado um dragão. Só que dentro da casca dela havia várias pérolas enormes que ela havia coletado do fundo dos oceanos, de valor incalculável. E o jovem viu e a tartaruga falou: não, você pode ficar com elas, eu não preciso disso mais. Então ele pegou as pérolas e continuou. Chegando então, né, após a viagem até o topo da montanha, ele encontrou o mago e falou para o mago assim: mago, eu já sei o que você precisa fazer para chegar no céu. O Buda me contou: você precisa se desfazer do seu cajado. Esse cajado está prendendo você aqui na terra com o seu poder. Então você precisa ser capaz de largar o seu poder, todo esse poder que você acumulou aqui na terra, para poder ir para o céu. E o mago então pensou e falou: você tem razão. Então ele deu o cajado mágico de poder para o mendigo, e ao fazer isso, ele começou a ir até o céu. Então, o jovem mendigo então agora tinha as pérolas de valor incalculável e o poder do mago. Ele continuou então a viagem e voltou até a casa que tinha o acolhido. E ao falar então com o dono da casa, ele falou: eu fiz a sua pergunta pro Buda. Então os pais, curiosos, falaram: não, qual que é? O que a gente precisa fazer? Ele falou que a sua filha vai voltar a falar quando ela encontrar um verdadeiro amor. E logo que ele falou isso, a moça entrou na sala que eles estavam e, olhando os pais e aquele jovem, falou: pai, mãe, não é esse o jovem que estava aqui a semana passada, que dormiu aqui em casa? E falando isso, os dois se olharam e naquele momento eles se apaixonaram. Bom, essa história tem uma série de lições, muitas lições de vários tipos, mas principalmente ela ensina que muitas vezes, para se conseguir o que quer, a gente tem que colocar os outros antes de nós. E além disso, que muitas vezes a gente precisa abrir mão de coisas valiosas, que não são valiosas, para que a nossa vida mude, para que a gente chegue onde a gente quer, tenha uma visão muito maior das coisas. Então, essa é uma outra grande lição. E uma terceira lição é o próprio poder, né, do amor, né, que o jovem teve e a moça também, que foi capaz de curá-la. Então essa é a história do Buda e do mendigo.